E aí, meus queridos ouvintes, como é que tá? Aqui quem vos fala é Vinícius Daz e tô aqui pra apresentar esse podcast que vai bagunçar muito tudo o quê? Todas as atmosferas, Rogerão, porque não estamos mais na podosfera única exclusivamente, agora estamos em vídeo. Em vídeo, você, meu amigo, bem-vindo. Olha aqui como eu sou bonito, galã feio, mais adorável de toda a atmosfera, não é? Atmosfera não, perdão. É, universo. E ao meu lado está quem? Ele, de praste, o meu amorzinho, Rogério Oliveira. É praxe ou praxe? Salve, galera, Rogério aqui, começando aí mais um não, esse é o primeiro, É né? o primeiro de todos. Pô. E com o nosso produtor, músico, compositor, roteirista, galã, rei delas, Matheus Narciso. Oi. Obrigado pelo convite, é uma honra, sério. Foi meio de última hora, né? Não, o lance do Jump Cut vai agregar muito aqui. Não, eu entendo. Fala uma frase legal pra audiência, uma única. Vinícius Daz é estranho desde molequinho. Puta. E agora, com vocês, ela, que foi uma das primeiras convidadas do nosso podcast A Hora do Pesadelo, que foi uma pessoa que sempre ajudou muito a gente aqui, que participou do nosso especial de Halloween e que tem agora seus 100 mil inscritos no seu canal do YouTube, Natália Greco. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, gente, pelo convite. Oi. Eu não sabia que esse era o primeiro, eu tô chocada. Esse é o primeiro vídeo. Ai, esse é o primeiro em vídeo. Obrigada, gente. Além de ser um especial. Eu era a especial. primeira convidada, mas não o primeiro de vocês aqui, sempre. Quero falar pra você que tá assistindo A Hora do Pesadelo que esse episódio, ele é um oferecimento de Faz e Rhino Project, que é todo esse estúdio aqui que vocês estão vendo. Quem preparou toda essa tecnologia de produção virtual foi a Faz e a Rhino Project. O Fred e o Pacheco que estão ali atrás das câmeras. Valeu, Fred, valeu, Pacheco. O projeto é muito bacana. Vocês já estão vendo como a tecnologia da produção virtual tem invadido cada vez mais a vida de todos nós. Inclusive agora com o óculos virtual da Apple. Você chegou a ver isso? Isso é absurdo. Assustador. Você viu, Ai, do GPS que a pessoa fica olhando? Sim, você coloca o óculos, você vê jogando, tudo. Você joga, você faz tudo que você Ai, do quiser. cara trabalhando no metrô. Exatamente. Mas lá fora é fácil usar isso, eu quero usar, não, aqui usar não na dá. Paulista. Você pode usar aqui na na Faz, República. aqui na Faz. Então você que quer conhecer cada vez mais da produção virtual, justamente essa tecnologia que é tão interessante que a gente vem falando e que é a tecnologia que fez esse podcast ir ao ar, é só você conhecer a Faz e a Rhino Project no Instagram, tá legal? Também tem o site e todas as redes sociais aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada nisso aqui! O meu disco favorito do Iron Maiden, Power Slave. E é um Funko Pop do Ed no Egito! Você que quer conferir os melhores Funko Pops do mundo, tá legal? Ouso dizer que do mundo, porque não é só do Brasil, é do mundo inteiro, porque eles fazem uma entrega internacional. Você que tá procurando Funko Pop, videogame, periféricos, Behold Tech. A Behold Tech tem os melhores periféricos, os melhores videogames. Eles são uma loja especializada em Funko Pop, então se você quer conferir um Funko Pop especial, versão limitada, como esse aqui do Iron Maiden, Power Slave, que é o meu disco favorito do Iron, você pode ir lá na Behold Tech, tá legal? No Instagram é Behold Tech também, ou como tá aparecendo aí no CG pra vocês. Natália, escolha um Funko Pop, Freddy Krueger, Jason ou Leatherface? Fred. A hora do Ela pegou o meu, pesadelo, né? ela pegou o meu, né? mas era Você viu? É, a hora do pesadelo. Nossa, foi de propósito. Foi de propósito, ela pensou, ela pegou, ela Foi pensou. tudo planejado, Então, nossa. graças a Behold Tech, você vai receber um Fred Krueger na sua casa, tá legal? Muito chique. Isso. Animada. E aí, quem quiser ver a Natália recebendo e fazendo aquele reaction, né? Assim que se fala, né? Eu tô aprendendo tudo assim. Aí tem que seguir a Hora do Pesadelo lá no Instagram, a Hora do Pesadelo Pra Podcast. provar que vocês não estão mentindo, Isso, pra provar que nós não estamos mentindo. E também seguir a Nath. Daza, você tá ouvindo esse barulho? É a hora do pesadelo. Hoje nós vamos falar sobre filmes a concurso, ou seja, os maiores clássicos de terror de todos os tempos. Nós vamos falar de alguns filmes que sim, eles são mais populares, eles estão extremamente inseridos na cultura pop, tá legal?
exatamente porque a gente quer falar desses filmes e deixar esse especial registrado pra eles. E a dica pro primeiro filme que a gente vai falar aqui tá aqui, ó! Dá uma olhada, já tá reconhecendo, Rogério? Já reconhece, Natália? Eu tô reconhecendo esse Cara, carpete. Eu conheço esse Tô com hotel medo de já. algum lugar. Vocês mesmos devem conhecer também como um filme dirigido por Stanley Kubrick, O Iluminado. Nós vamos falar sobre ele, O Iluminado. Estamos aqui no próprio hotel Acho que é Overlook. Overlook. Estamos aqui no próprio hotel Overlook para conversar com vocês sobre O Iluminado. E, assim, já entendam uma coisa, né? Vamos conversar de forma espontânea. A gente não vai criar pautas e tudo mais, até porque justamente essa é a graça. Eu queria começar falando uma coisa muito interessante para vocês. O Iluminado é um livro que o Stanley Kubrick considerava ruim. Vocês sabiam disso? Sim. Mas essa é uma premissa dele. Ele não faz filmes de bons livros. Exatamente. Ele só faz filmes de livros ruins. Ah, é pra alimentar o ego dele? Não, Falar, não, É que ele não. acha deixei que um negócio bom, um livro bom defenderam ele. já tem todo o universo contextualizado. aí ele quer dar uma melhorada Isso, pra, aí ele pra um quer- plot que é bom. Porque eu Ô, vi mas- que ele gostava do plot, ele gostava da essência da história, assim. Sim. E ele queria dar a visão dele. Exatamente. O Stephen King gosta dessa adaptação? Não. Porque ele não gosta de Não, ele nenhuma, né? detesta. Não gosta. ele detesta. Ele detesta. Ele detesta. Não, mas ele detesta principalmente por causa daquela história que era pra ir pra outro caminho, né? Sim, sim. O Tinha final, muitas, você disse? muitas coisas. Não, a história A inteira. história inteira ia pra outro caminho. Não era pra ser uma coisa tão pautada na loucura do personagem do Jack Nixon. Me sumiu o nome da cabeça do... É o Jack, né? Acho que não, Jack é a criança. Não, Jack é a Jack criança. Jack é o criancinha. filho, né? Jack é Jack é o criancinha. filho? Jack é o... Que pra mim é o melhor personagem do filme. É o Jack e o Tony, que são, é o Jack e o amiguinho Tony dele são- que ele faz do dedo assim. Pra mim, o melhor personagem do filme são as crianças, as duas meninas. Ali, ó. Passaram ali, ó. Acabaram de passar aqui, por sinal. Vocês estão falando sério? Não, o melhor personagem é aquele ursão lá que aparece lá. Não, pô. Mano, qual a necessidade daquilo? Mas eu vi que, eu não sei se já estão querendo entrar nesse assunto, mas eu tava vendo que o Stephen King não gostou porque a visão dele do protagonista era mais positiva no sentido Isso. de que ele fica maluco, porque eu li o livro. E eu lembro que a primeira vez quando eu li e eu vi o filme, eu não gostei do filme. Hoje eu tenho eu acho o contrário. Mas ele vai ficando louco bem devagar por causa do hotel, só que a essência dele é boa, sabe? Na perspectiva do Kubrick, ele foi muito mais frio, achei que ele foi mais realista também. que o cara já Uma era um visão cara com pior problema. da humanidade, já era Exato, um cara é. que Mas eu tinha tenho uma já opinião- batia no filho, tinha problema com álcool. É E o isso. hotel era só o estupim Só foi o que ele gatilho. precisava. Sim. Mas aí tem uma questão que é o Jack Nicholson. Não dá pra acreditar que o cara é normal Não. aqui no começo do filme. Mas né? então, ele e aí não o é Stephen normal na King vida também, real. Não é. ele reclamou disso porque ele falou que precisava ser um ator com cara do Ele queria homem americano comum. ele queria um Mas cara e lá a que atriz fez também, uns uma filmes, mulher tipo... padrão. E aí o Kubrick falou, não, vou colocar umas pessoas com cara esquisita, com carinha de louco. Conseguiu. Sim. Colocar um ângulo bem aberto pra cara deles ficar distorcida. E assim, eu tava conversando até mais cedo, eu acho que o Jack Nicholson ele é um puta ator, ele manda muito bem no final, mas eu acho que se fosse um ator mais contido no começo, o final seria 1000 vezes mais impactante do que é. Porque o Jack Nicholson no começo do filme ele tá dando linguinha pra mulher já, assim, tá fazendo 1000 caretas contando as coisas. Então. Ele já é um cara que você fala, esse cara é perturbado, ele não vai Sabe por que durar. eu acho Você isso não vai bom? criticar o Jack Nicholson na Mas minha sabe frente por que eu assim, acho isso não, bom? não, É não. que eu acho que você tem que ver qual que é o objetivo do diretor. Pro Kubrick, eu acho que ele queria dar várias dicas desde o começo que ia dar ruim. A história é mais impactante, realmente, é mais impactante se você não imagina que um pai vai fazer isso. Como que um pai poderia fazer isso? É. Mas o terror é que existem muitos pais que fazem. São piores. Então eu tava vendo várias... Quando eu assisti a primeira vez, eu não achei o filme... Não gostei, pra ser sincera. Só que eu assisti nova. E a minha visão de pai era o do meu pai. Que é perfeito, sabe? É um pai presente, um pai carinhoso. E aí eu fui ver... Melhor não aprofundar muito nisso, senão a gente vai chorar. Então, isso Já vai muito assim, grande, parte do chorando sonho do aqui, Brasil. Aí pra mim eu fiquei, mano, tipo Senhor assim, Greco, loucura. parabéns. Sabe, Parabéns, você- senhor Greco. Senhor Greco, parabéns. Senhor Greco. Muito bom. Palmas, senhor Você Greco. é único, viu? Quase único. Ó, agora, esse recorte é o recorte do Dia dos Pais desse ano da Nath. É colocar Vai só colocar o único assim. pai. É isso. O único pai do Brasil. E aí eu vi. Quero tava ver vendo seu muitas irmão pessoas fazer dando melhor agora. relatos. Então. Mas eu sou a filhinha do papai, entendeu? É diferente. E aí. Tava vendo vários relatos de pessoas que têm pais abusivos, violentos, falando, meu, eu não vi em nenhum momento o hotel mudando ele. Isso aqui é o meu pai desde o começo, sabe? Eu concordo com você que se
tivesse a mudança, seria um plot twist legal, entendeu? É legal. Mas Só eu que não não tinha era o objetivo comparativo da do história. livro. Você falando isso. Porque assim, hoje eu li, quando eu vi o filme hoje, pela terceira, quarta vez, obviamente. Sim. Tá? Você é especialista Pra nesse ter filme, certeza né? que... Tá. E aí, o que eu senti era que uma história muito mental. Era muito mental, porque assim, é o que você falou. Sabe um negócio que eu percebi? O jeito que ele interagia com os funcionários quando ele foi fazer entrevista era muito doce. Então, oi, tudo bem? Eu venho fazer entrevista. No carro, o filho dele faz uma pergunta, ele já é responde estúpido. seco já. Ele é estúpido. Aí você fala, putz, é com esse cara que eles estão... Mas Nossa, essa abusiva, interpretação que ela deu... É isso mesmo, total. Social ok. Essa interpretação que ela deu é interessante, porque a gente conversou um pouco mais cedo sobre isso do Jack Nicholson, eu fiquei, putz, é verdade, cara, talvez se fosse mais contido, daria mais esse tom de que o hotel mudou ele. Porque assim, no livro, pelo que eu entendo, faz muito tempo que eu li também, eu li faz 10 anos. Puta, eu 20. Eu tinha, sei lá, então eu você não tinha vai lembrar 9 nada. anos de idade. Ele leu com 12. Nossa, Rogério! Eu tinha 9 anos de idade. Quando você leu Iluminado? Sim. Cara, porra. Não acredito, velho. É porque, não pô, acredito. Não Então acredito. tá bom. Eu acredito. Pô, os 12 trabalhos de Hércules lá do Monteiro Lobato eu li com 8. Ah, não, é verdade. Desculpa, é que eu era uma criança que não lia muito pouco. É que eu Não, lia gibi, é que assim, pra mim é tipo... eu sou gostava de da piadinha no uma... final da Turma pô, da eu ia Mônica. direto Eu tinha uma aula que tinha língua portuguesa e tinha outra coisa de português. Daí você tinha que ler livros. Entendi. E aí você ia escolhendo. E aí eu já gostava de cinema, por causa do meu pai. Sim. Eu ia procurando livros que tinham a ver com cinema. Aí tinha um monte do Stephen King. Claro, é E verdade. aí eu não verdade. lembro direito. E assim, é claro, eu li daquele jeito também, né? E é um livro longo, então ele demora mesmo. Não, e aí aquela leitura dinâmica ali, rapidão. Eu lembro assim, que no livro, o hotel é muito mais um personagem do que o filme. É claro, no filme ele tem vida, Sim. ele influencia, ele tem todo o impacto que ele acaba tendo das almas condenadas que ali estão e condenam quem fica ali, entendeu? Mas no livro eu acho que é mais assim, o quanto... realmente o hotel mudou as pessoas, agora já no filme não. No filme as pessoas já tinham aqueles problemas e o hotel intensificou, minha opinião. Não, e aí com essa visão, o terror começa muito mais cedo. Quando você começa a perceber, pô, esse cara vai ficar 5 meses dentro do hotel. Porque o que eles falam no começo é que ele deslocou o ombro do filho. E aí ela fala, ele chegou em casa, ele tava meio bêbado, e o filho tinha bagunçado, ele foi dar um puxão e deslocou o braço dele e tal. E aí depois, quando você vai fazendo essa conta, o terror... Porque pelo o livro, você falou que ele é longo, acho que justamente porque essa transição é muito mais lenta. Sim. Tanto que a criança ela envelhece. Tem menção. ela passa, tem ela menção. passa. Tem Mas menção. envelhece. sabe uma coisa que é muito legal, que isso não foi eu que pensei, eu encontrei na internet. Mas que as pessoas têm essa teoria de que o Stephen King não gostou porque o personagem principal foi baseado nele. Porque o Stephen King tinha problema com álcool e ele falou em uma entrevista que ele escreveu essa história porque às vezes ele tinha uns acessos de raiva e ele tinha vontade de agredir os filhos, só que ele nunca agrediu, mas ele tinha essa vontade e ele ficou horrorizado pensando como que o próprio pai dessas crianças, tem vontade de fazer isso. Ele falou, isso é um terror horrível, então ele escreveu o livro. Então, o livro é baseado nele. Quando você vai e faz um filme em que um ator, o personagem principal não tem redenção, ele é um escroto desde o começo, como que o Stephen King olha pra ele mesmo e fala... Mas sou eu esse aqui, Mas sabe? às vezes pegou num lugar... mas e aí você por fala, isso que dizem que ele pegou não num gosta lugar. desse filme, Pegou na entendeu? veia. E falando desse ponto de vista do hotel ser um personagem, e aí falando um pouquinho da parte de áudio e trilha, é interessante como ele não tenta construir o hotel como um personagem vivo, mas como a ambiência do hotel é feito pra te oprimir. Então tem um negócio que eu prestei muita atenção, o quanto ele valoriza o eco enquanto as pessoas falam. Você sente o tempo todo o hotel, Muito, o você hotel sente, vazio. é muito opressor isso, Se você né, cara? pegar na hora do triciclo, que ele tá andando, aquele triciclo tem uma parte que ele faz assim, ele passa no chão de madeira, entra no tapete, vai no chão de madeira e faz um barulho como se fosse um tambor batendo de tão gigantesco que torna. E isso ele geralmente assim, querendo pegar, ao invés de fazer o hotel é maligno, não, o hotel é vazio. E isso por si só conversa com o que Já é tem nas assustador. pessoas. Isso é muito legal com um fenômeno que aconteceu recente na internet, que é o Liminal Spaces, cara. A gente falava muito sobre a fotografia desse filme e sobre como o Kubrick conduziu o olhar justamente nessa parada do liminal. Pra quem não sabe, Liminal Space, liminal é um sentimento de nostalgia, assim, que tá muito atrelado à memória, que é uma coisa que você nunca experimentou, mas você sente uma nostalgia por aquilo. E esses lugares extremamente coloridos, mas que estavam meio monotons ao mesmo tempo,
ou a perspectiva do próprio hotel era uma coisa muito, muito liminal. E isso também trabalha para a opressão do filme. E eu acho que o que entra muito no liminal é assim, esse lugar não deveria estar vazio assim, sabe? Sim. E eu gosto, eu até parei pra ver, eu acho que são os primeiros 15 minutos ou 30 minutos de filme, eles só ficam montando o cenário pra você. Ó como é que o hotel tá cheio, ó como é que ele vai... Tem uma hora Não, ele tá vazio, porque o plano é enorme. Toda vez. Sim. E aí Toda você vez. vê tudo, Ele tá vai- vazio. E o dono- Mas tá vazio mesmo? Eu não tô vendo nada, é isso que você falou, E exatamente. o dono do hotel, ele fala assim, daqui 3 horas, esse lugar vai estar como se nunca ninguém tivesse estado aqui antes. Ele dá essa fala, assim, você fala... Isso é arrepiante, cara. Isso é muito assustador. legal quando o filme Isso é usa muito da assustador. É linguagem. mesmo, real. Isso é assustador. Daqui 3 horas, esse lugar aqui, ó. Esse lugar que a gente tá pisando não vai estar vazio, Presos que eu na vou estar neve, até às 3 horas da Mas manhã. não, se alguém se corta qualquer coisa, você tá preso lá. Na neve? É isso. É, porque tá Não, tudo- mas se corta, você falou? a neve é perigosa, você vê que... Ela neve corta? Neve corta, vira Eu vidro, sou né? brasileiro, né, irmão? Como é que eu vou ter esse tipo de informação? Vai lá pro sul lá, vai lá pra Santa Catarina. Lá. Não, né? Neve machuca? Neve machuca? Não, eu sei Não, porque a queima. quantidade de gente Eu se acho que ferra vocês estão me esquiando. dando essa informação. É, É. não, eu tava Não, mas aí, irmão, sério? aí tem uma grande diferença. O cara descer uma montanha e ela ter neve ou não, e ele ia se machucar. Não, mas pô, você escorregou e bateu a cabeça, é neve, cara. Mas eu posso escorregar, Sim. bater a cabeça aqui. Você bater a cabeça de assim, aí você sufoca na neve. Neve machuca, É isso, entendeu? Neve rebenta o rosto do rapaz, realmente. Eu tenho muito medo de focar na neve e eu moro no Brasil, então... Ai, Eu assisti Sociedade da Neve recentemente, eu tô traumatizado. É. É Jack, mano. Jack, porque Jack É Jack o nome porque eu quero dele, declarar mano. meu amor pela Mas é criança Jack. atuando, mano. Ela atua Marcelo! A casa da Xuxa é assim, né? Eu vi uma entrevista dela que é assim. Histórias que fazem você duvidar da sua saúde mental e física. Não, mas sobre a trilha do Iluminado, eu acho legal, ela parece quase uma trilha de transição. Porque ela tem, ainda é a trilha sonora antiga de terror, que são instrumentos tentando soar assustadores. Então é tipo assim, é um violino soando da forma mais porca possível e ruidosa. Que hoje em dia a gente vê muito sendo feito com... A gente fala muito da trilha sonora de Chernobyl, né? Da Sim, série é. HBO. Essa é a famosa. Que assim, é um som totalmente sintetizado. E ali você vê que ele tentando extrair dos instrumentos, ele coloca até um pouquinho de voz, uns gritos que partem do mato, assim. Mas é legal ver como era uma trilha meio que até à frente do seu tempo, porque ela não tentava ser música em muitos Sim, momentos. sim. Ela queria ser um elemento sonoro ali do ambiente, que você poderia confundir tanto com o barulho que tá vindo de uma trilha, ou tá vindo de um dos corredores do Mas hotel. isso que eu ia falar, você sente que aquela trilha ela te imerge no hotel? Porque a trilha, ela começa no pique já, no primeiro take do filme, subindo a colina lá, e a trilha a milhão, e mostrando os nomes na tela, enfim. E eu Veio vejo- Blade Runner na minha cabeça. Por quê? Porque eles aproveitaram a cena lá no final. Sim. Isso é pra outro podcast. É outro tá? episódio, Um outro dia episódio. a gente fala de Blade Runner. Não, eu vejo... Esses primeiros minutos de filme a gente já tinha falado, eu vejo o quanto ele tem a intenção de configurar o cenário mesmo. Então essa cena inicial é muito pra mostrar assim, olha o quão isoladas as pessoas estão. Que o carro vai subindo, Mas ele faz curva e faz... Você acha que a trilha, particularmente, ela imerge você no filme como um todo, como obra, ou a trilha ela te joga no hotel? Eu não acho a trilha sonora tão mesclada ao hotel, não. Eu acho que ela tenta contar uma história diferente, assim. Sim, Eu acho que ela tá lá pra te incomodar e te deixar confuso. Porque Porque ela é a trilha alta, às tá vezes, né? tocando, você fala, puta, o corredor e tá vindo a trilha, tá vindo a trilha. Vai aparecer alguma coisa, não aparece nada. Ah, cara, é Vai aparecer muito alguma coisa, não genial. aparece nada. Tem um Aí jumpscare você que fica ele assim, arrancando o papel. Ele arrancando ansioso. o papel da máquina de escrever. É o jumpscare da cena. A trilha sobe e você fala, não tá acontecendo nada. Por que a trilha tá desse volume alto? Aí ele faz... E faz um barulhão, porque de novo, cara, isso me deixa hotel muito vazio, barulho pra caramba. É muito empolgante isso, velho, porque não tem como você olhar a genialidade. O Kubrick, ele tinha muitos defeitos. Ele era um diretor extremamente egocêntrico e ele tinha métodos muito tóxicos de direção, mas é uma obra-prima, assim, o Iluminado é uma obra-prima do terror, que a gente obviamente viu que também, mesmo ele sendo uma obra-prima do terror, ele foi esnobado pelo Oscar, diferente dos próximos 2 filmes que eu vou falar aqui, eu acabei de denunciar. Eles porque foram, não foi a atriz, concorreu àquele premiação de pior atriz. foi ao Coitada. Eu não achei ela Framboesa muito de atriz, ouro. Mas quem assistir esse filme de novo, repare na forma como ela corre. Não, forma como ela maldade. É muito engraçado. Eu acho ela corre igual a perfeita Phoebe pra do ser- Friends, assim, Ela faz os bracinhos. É porque ela é tipo um ratinho ela em passa- perigo, ela é- sabe? mas- ela é perfeita Mas pro ela foi personagem, levada pra ao ela estilo ser tão dela, eu vulnerável, gostei, assim. eu gostei. Que é completamente oposto da menina na série, né? No livro. Porque no sim, livro ela é sim. mais forte. Mas ela tem... É porque assim, eu percebo, ela foi lá entender como é que o rádio funcionava,
Depois ela foi, tipo, na Não, casa de máquinas. eu falei errado, porque assim, só porque a pessoa é vulnerável não quer dizer que ela não é forte, é que ela não tem acesso a essa força de bater de frente sim, com sim. ele, entendeu? Mas é que eu Mas achei ela é interessante. inteligente, ela faz, ela toma atitude, Eu achei sabe? interessante ela ir atrás disso, É. tipo, falei, pô, inusitado, Sim. porque ele tá querendo contar de história, tanto que depois o personagem do Jack Nicholson, ninguém vai lembrar o nome mesmo. É Jack, mano. Jack, porque Jack É Jack o é nome porque eu quero dele, declarar mano. meu amor pela Mas é criança Jack. atuando, mano. Ela atua muito bem. Marcelo! Qual que é o nome do personagem Jack? Vai dar pra Abaixa- ouvir? Abaixa aqui, ó. Tá aqui, tá dando. É, Qual que é o nome dele, por favor? Eu acho que é Jack, né? eu acho. Não, é Jack, é Jack. É Jack. Jack. Confirmado. hein, Jack. Valeu, VAR! Ativamos o VAR aí. Ó. começou. Se não for, vocês já sabem quem culpar, né? Se não for, vocês desculpem. Coitado. Universo O Parasita. Instagram dele é marcelohenrique.h. Com S, Marcelo com S. Marcelo. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu não quero estender tanto, desculpa. Mas vocês acham que vale a pena ter um ambiente tóxico de trabalho pra ter uma obra de arte? Putz, essa pergunta é muito Porque boa. eu não acho. Eu também não acho. Essa pergunta é muito boa. Tipo assim, a forma É. como ele tratou, principalmente a atriz, e como ela ficou bem Eu acho mal que depois. existem diferentes formas de você extrair. Porque a atuação, eu entendo que talvez ele queira uma coisa mais realista, enfim, eu não entendo, não sei tanto dele, se você Sim, tá falando coisas Ele quer erradas. extrair aquela Mas- emoção negativa mesmo. Então, tem que dirigir Sim. melhor. É que é muito foda falar isso, porque é o Kubrick, entendeu? Aham. Mas, entendeu? Pegar alguém que seja diretor de ator, ou pegar atores e, sei lá, alguma coisa, porque eu acho que é muito problemático você... É foda falar essas coisas, porque é um filme clássico. Não, é difícil- fala. Não, Fala, não, 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 as mas viúvas eu do acho- Iluminado vão ficar de boa fala. Exato. É que o Entendeu? problema de uma pessoa tóxica é que ela nunca conhece o outro método. Então, Sim, tipo, você acha que na cabeça exatamente dela- isso que eu ia Exato, falar. exato. Existem Será que diferentes não dava pra formas. atingir isso de Eu uma maneira acho mais que sim, saudável, é. entendeu? Mas eu acho que não alimentaria tanto o ego do diretor se ele entendesse que foi muito mais esforço da atriz do que a pressão dele, sabe? É, sim. Talvez. É. Porque eu vi em entrevistas que ele realmente tratava ela um pouquinho mais mal 72 pra deixar takes. ela assim, Foi da escada? entendeu? Foi 72? Foi, Tem um 72. plano É sequência um plano gigantesco. muito estressante, né, É. cara? É muito estressante, realmente. É Jack, mano. Jack, porque Jack É Jack o porque nome eu quero dele, declarar mano. meu amor pela Mas é criança Jack. atuando, mano. Ela atua Marcelo! A casa da Xuxa é assim, né? Eu vi uma entrevista dela que é assim. Histórias que fazem você duvidar da sua saúde mental e física. Tá na hora de voltar pra casa aqui. E vamos falar do nosso segundo filme clássico de hoje, que é Deixa o Rogério adivinhar pelo cenário. Talk Show. Adivinhe pelo cenário. Não é nem tanto o cenário, mas não tá ficando mais frio aqui? Tá ficando frio, tá ficando Tá frio. ficando um negócio Eu meio... senti que tá frio, você sentiu frio aí? Friozinho? Frio, eu frio. tô na dúvida. É um frio eu tô diferente. sentindo um friozinho? Então. Sentiu frio aí? Ó quem passou agora aqui na frente, Pazuzu. Ixi. Agora o clima vai ficar tenso entre os brothers. Vamos falar do maior filme de terror de todos os tempos. Que isso? Você decidiu agora? Filtro solar. Na minha grande opinião. Na sua grande opinião. O maior filme de terror de todos os A tempos. modéstia tá em dia, graças a O Deus. Exorcista. Dirigido por William Friedkin. Que pra mim também foi o único filme decente dele. Infelizmente, William Friedkin foi um grande diretor. Nossa. Foi um grande filme. Foi um grande diretor. Mas assim como o Kubrick. Não. Eu prefiro o Kubrick. Mas assim como o Kubrick, ele também tinha seus problemas. E um deles era justamente ser extremamente abusivo no set. Eu já quero começar falando disso porque as principais polêmicas a respeito do Exorcista é justamente isso. O quão longe você pode ir num filme para que ele fique memorável, assim. A gente entra nessa questão. Tipo, Como você se sente entrando num set de filmagem que é uma casa que foi preparada com um ar-condicionado de frigorífico. frigorífico. Caraca. Cara, Ah, assim, por isso o foi. quarto... A casa da Xuxa é assim, né? Eu vi uma entrevista dela que é assim. A casa da Xuxa é assim? Eu vi uma entrevista esses tempos atrás, é que a Xuxa, ela sente muito calor, Mas ela... as mensagens ao contrário devem estar relacionadas. É né? verdade. Eu não acreditei nisso. É verdade. Que foi forte agora. Mas ele colocava câmeras frigoríficas dentro do set. Inclusive a Reagan, a atriz que fazia a Reagan, a nossa grande Linda Blair? É a nossa grande Elinda Blair. Então o Exorcista, a Linda Blair chegou a pegar hipotermia, cara, gravando o Exorcista. Teve um dos atores lá que teve aquele começo do problema. Eu não sei se é bem. Não sou médico, vou explicar porcamente aqui, tá?
que quando você começa a ter gangrena, Gangrena. as pontas dos dedos elas começam a ficar roxas, né? E ele teve isso a ponto de travar e ter que fazer um tratamento para voltar ao William movimento. Friedkin? Não, um dos figurantes, Um um dos dos atores lá. processo. Caramba. Processo na hora. Imediatamente. Processo, com certeza. Imediatamente. A gente pode começar a falar antes do começo do filme, que é o pôster, né? Ah, e você gosta desse pôster. Matheus amo esse Narciso é fã demais. Aquele Porque quem não é, né, paradinho, cara? assim. Quem não é, Lindo. cara? Eu acho que É lindo. existe um grande ponto hoje que a gente vê a maioria dos filmes de terror ou filmes mais comerciais, eles sempre são o pôster que é as cabeças flutuantes, né? Então sempre as cabeças O próprio flutuantes. último filme do Exorcista. se você Ah, o comparar. Devoto é Nossa. ridículo. Eu não entro nisso aí não, mano. Não, vamos falar disso. Não fala disso não. Esse é um Acabou de episódio entrar especial. de filmes especiais. De Você filmes foi especiais. muito... Você vai Estão falar me de merda. silenciando aqui, ok? Ah, Não cê pode é doido. manchar. Não esse- pode manchar. esse momento, né? Exato. E é justamente isso. Os pôsteres hoje em dia eles são muito... estão muito padronizados, exatamente. Eles não colocam mais a criatividade nessa parte Não. também, né? E mais do que isso, se você perguntar pra alguém assim, como é que você faria um pôster de um filme de terror? Eu te falo, hein, e te mostro depois. Você pode falar só, por enquanto? Eu acho que a principal diferença entre os pôsteres de hoje em dia e os da década de 80, 70, ali até o começo de 90, é que antes tinha mais aquela tentativa de captar o espírito da coisa, né? Ó, vou falar uma referência da referência da referência. A Hora do Espanto. Claro, que magnífico, Cara, ele mano. já te Magnífico. coloca no filme, entendeu? É imediato, assim. Sabe? imediato. Então ele te joga naquele contexto, naquele cenário, naquele momento. O Exorcista. Cara, é o padre parado na frente da casa e a casa amedrontadora, cara. Aquele esse é meu ambiente. ponto. Esse é meu pica. ponto, assim, por exemplo, eu penso no trabalho que eles tiveram com a maquiagem da atriz, porque naquela época era o ponto forte do filme. Então, tipo assim, o que deve ter tido de gente que queria colocar ela logo assim, Putz, pô, mostra. não, Mas eu não acho que até- podia, não é. podia, É verdade, cara. é verdade. Isso é que a gente tá falando de uma outra época e, tipo assim, a figura da Reagan possuída, ela era muito forte. Então, assim, as pessoas não iam assistir o filme de jeito nenhum. Não. Inclusive, houve protestos católicos a respeito do filme. Teve protesto no Tem Oscar. protesto católico com É, tudo. Não, faz sentido, não, faz Teve sentido. protesto Teve- pro teve- Oscar. Pro Oscar, sim, Sim. porque... Então, e concorreu ao Oscar, né? Mas Concorreu, eu sei por mas causa de- tiraram Mas você algumas sabe qual, coisas. qual cena? O quê? A do crucifixo. É, com certeza. Não, com Não, certeza. não. Não, A mas não questão só de isso, a possessão, figura, é. a figura Não, da mas é Reagan... porque assim, você entende o que... Pô, é que a cena é muito explícita e muito direta, assim, entendeu? Não, mas eu acho que é todo o contexto É. de possessão, de que aquilo pode acontecer, e, enfim. Cara, nos anos 70, você jogar a figura da Reagan num pôster assim, era muito Não, íntimo. mas eu falo assim, mesmo que não fosse a figura dela, ainda assim existiriam muitas outras formas que não essa. Que Sim, é o sim. padre chegando, assim, e tipo... Mas eu acho E que assim, será- eu acredito que eles nem pensaram nisso, Você cara. sabe a teoria? Ah, eu acho Eu que acho que, pensaram. eu acho que foi genial por ser Acho genial. que Eles pensaram, olharam e falaram, sim. mano, esse é o plano mais lindo do filme. Do padre entrando na casa. É lindo, é lindo. Mas é o que eu, tipo assim, tem a teoria da lasanha. Calma que vai ter a ver, prometo. Que a lasanha, se você não soubesse o gosto e Eu já o gostei cheiro muito que da teoria, tem, eu já gostei muito. você não comeria. Por quê? É porque ela é horrível. Porque ela é horrível. Não, vocês estão malucos. Porque você cara, sabe... não, Lasanha não, não, bonitinha. Lasanha é Não, linda. não, Não calma existe aí. uma lasanha Lasanha feia no bonitinha, mundo. Não mano. existe... A Natália pegou a visão. Já peguei. E aí, tipo assim, a casa ser amedrontadora, será que não é porque a gente sabe o que tem lá dentro? Com certeza. Não. Isso é, não é sim. Não, É sim. não. É, Concordo, não, não. concordo. É sim, Não, eu ó, concordo. Porque eu Eu acho vou que falar- eles resolveram de uma maneira simples, tá aqui a história toda, sabe? É isso. E eu vou falar E a como luz uma... ali, sabe, Ele é iluminando bonito mais ou à primeira menos. vista, ele é bonito. Mas acho que o contexto todo você ganha quando você Mas assiste sabe o que filme. é interessante? A geografia da casa é confusa no filme. Ah, demais. É muito Demais. confuso, porque você vê a entrada da casa e ela tá do lado de uma escadaria, mas você não entende ao certo que ela tá do lado de uma escadaria. Só lá no final, que ele faz meio que um traveling lateral assim, que você de fato vê a casa lá e a escadaria no final. Isso é muito interessante, porque chegam parentes e vai chegando, e só lá pro final que você de fato entende a geografia da casa. Isso é interessante pra caramba. Mas falando como criança do interior, cara, sempre tem aquela casinha mal assombrada da rua. Ah, mano, mas acho que nem no aquela interior. coisa. Do rodízio É, lá. então, pô, é todos os lugares. E ó, velho. você tá de rolê, tá de bobeira assim na rua, aí você vê um padre parado encarando uma casa assim, cara. Mas enfim, você tá Não, na mas rua foi de isso. bobeira, aí você vê um padre encarando uma casa assim com a pastinha na mão do nada, com aquele
penumbra, assim. É que hoje a gente já tem a ideia de que padre faz... Exorcismo? Na ficção, né? Faz exorcismo. Mas será que na época tinha tantos? Ah, tinha. Não, Acho que era até um pouco tanta pior. Eu acho que mídia eu acho que de tinha. padre fazendo Não, na exorcismo? mídia eu acho que não. Na mídia não, mas eu acho As que... pessoas seria- tinham conhecimento que O nem a gente interessante- tem hoje sobre Não isso? tinham, nem um pouco. Nenhum Eu acho que nem momento, seria pra estranho, nada. então, Eu pode acho chamar. Se a igreja católica ficou Pra nada. mais pistola, eu ia Toda- falar eu puta, acho- pode eu ia falar, né? perceber. Pode. Mas do que a cena do crucifixo, isso da parte de falar que os padres estão fazendo exorcismo, talvez as pessoas não... Porque hoje, imagina se eles fossem encher o saco qualquer filme que faz exorcismo, ia ter que... Pô, eu tenho um Passar o amigo dia que inteiro esses enchendo dias o saco. ele foi dar um rolê com uns 2 amigos dele, padre lá, ele teve que Peraí, levar os padres não, embora. que chegou o momento, né? Você sabe que Que chegou os o padres momento, né? bebeu demais. Não, mas não é história de Não, terror não, isso. mas é o momento. Meu querido ouvinte que ouviu até aqui. Pede pro auditório fazer o... Meu querido telespectador, coloca a mãozinho pro alto e faz, ó. Vamos, Natália. Ah, eu já acompanha o sei de amigo. qual história Aê. ele vai Tá falar. colocando alguma coisa, Vamos não. lá, Rogério. Eu já sei de qual história. Estamos prestes a começar o momento Histórias que fazem você duvidar da sua saúde mental e física com Rogério Oliveira. Não era o intuito, cara. Não era intuito. Uma vez, na minha fase botequeiro mesmo, lá, sei lá, uns 8 anos atrás aí, eu tava num boteco lá em Campinas que eu sempre ia, lá perto do cemitério, perto da estação ali, mas em Campinas lá, perto do cemitério. E aí, eu era conhecido do pessoal e tal, e eu bebi um pouco, confesso. E aí, na minha cidade natal, lá em Itapeva, tem uma história muito famosa de que um padre uma vez lá nos anos 30, sei lá o que, lutou com um vampiro atrás da igreja e matou um vampiro atrás da igreja. Aí várias pessoas da cidade contam essa história lá em Itapeva. Que o padre lutou com um vampiro, o padre Paulo, eu não lembro mais o nome do padre lá. E aí até minha mãe contava essa história e o pessoal na rua contava, uma vez o padre matou o vampiro atrás da catedral lá de Itapeva lá. Ah, beleza. O padre ganhou. O padre ganhou do O vampiro. padre ganhou muito. O padre é preparado, filho. Atrás da igreja. Imagina essa Não, fotografia. mas a Em igreja, casa, a catedral de Itapeva é a coisa mais linda do mundo. Ela é a maior Então construção jogou de em casa, taipa. jogou em casa. É a maior Ah, construção de jogou em casa. taipa do Brasil. É gigante, é bonita, cara. Até já. Putz, é bonito. Mas Um por dia eu que? te mostro. O cara achou que você era um vampiro, o padre? Não. Aí tem essa história da minha cidade natal, certo? Que todo mundo conhece. Tá. E aí um dia eu estava em Campinas com alguns amigos que trabalhavam comigo, bebendo, à tardezinha, e chegou esse padre e mais uma galera de uma arquidiocese ali de perto, de um lugar onde ficava a galera ali estudando para ser padre. Sei lá, estudando catolicismo ali, sei lá. E aí a gente começou e tal, e o padre bebe, né? A galera bebe. Eu não fui descobrir muito tarde depois que padre bebia. Principalmente. Aí o padre começou a tomar com nós e o estudante pra padre, sei lá. E ele falava demais, sabe? O cara falava demais, sabe aquele cara que se perde nas histórias? E ele falava, e ele falava, e ele falava. E aí, num determinado momento, ele falou, eu conheço essa cidade, eu fui lá e eu estudei, fiz não sei quantas missas lá. E aí eu já tava sem paciência com esse cara, sabe? Quando você já tá, puta, cara chato. E aí eu falei, então você conhece a história do padre lá, do padre tal, o que ele matou? Daí ele, que padre tal? Não aconteceu O padre nada não lá. mata? Não. Ele falou? Falei, não, cara, o padre não enfrentou um vampiro lá? Não, isso é mentira, eu não conheço essa história. Aí eu comecei a perguntar, quem que você conhece de lá? Ele não conhecia nenhum dos caras que eu conhecia. E tinha que ele conhecer alguém. Aí eu chamei ele de mentiroso, aí ele discutiu comigo, ele falou que eu tava pecando, blasfêmia, sei lá o quê. Aí a gente começou e foi ficando acalorado, aí o dono do bar pediu pra nós dois se retirar com educação, assim, sabe? Mano, Mano, quem que história briga com sensacional. padre? Ele olhou o cara com a camisa de Pediu- banda e falou, fala 3 nomes. Parece. Ele chegou... Fala 3 Fala pessoas de três- Itapeva. Porra, Itapeva, cara, ele tinha que conhecer Seu alguém, modinha cara. geográfica. Pô, o bispo, ele tinha que conhecer lá, todo mundo conhecia o bispo, cara. Não conheço esse cara aí, não é de lá não, pá. Aí ele falou que eu era E mentiroso. se ele fosse de 7 além? Esse aí, tô quase cagando, não, hein? pediu umas 7 gavetas. além é... Não, cortei, é. desculpa, era pra encerrar o meme aqui. É Jack, mano. Jack, porque Jack É Jack o nome porque eu quero dele, declarar mano. meu amor pela Mas é criança Jack. atuando, mano. Ela atua Marcelo! A casa da Xuxa é assim, né? Eu vi uma entrevista dela que é assim. Histórias que fazem você duvidar da sua saúde mental e física. muito. Não, mas a minha história com o exorcista, a primeira vez... Nossa senhora, sua história com exorcismo, conta aí, aconteceu. Exor- Pior que Exorcista. tem também, hein? Ih, conta Minha mãe aí. era da Assembleia, rapaz. Ixi. Não, Pô, essa da minha mãe é doideira. Assim, eu cresci na igreja, mas eu sempre fui muito
Desgarrado. forinha, assim, questionava muita coisa, mas minha mãe sempre foi muito em afinco, assim. E aí eu lembro que as pessoas chamavam ela na casa pra expulsar demônio. Tipo, ó, chama Sua fulana mãe que era ela expulsa, braba, hein? e tal. Na igreja chamam de sapatinho de fogo, né? Que essas mulheres que chegam assim e tal. E eu lembro que teve um dia que a gente chegou na casa, minha mãe entrou na sala, lá do quarto o demônio começou a gritar assim, ela não. Que isso, Ô, cara? louco, caraca. Você viu? Queria a minha história. Olha a história do Matheus, cara. Para. Bela história, bela E história. aí outra história mais engraçada, que pra mim assistir filme de terror sempre foi algo pra ser engraçado e fazer em grupo. Porque se fosse sozinho eu não conseguia ver sentido. Tipo, pô, ficar aqui morrendo de medo e tal. Assiste sozinho, Você é... assistiu a bruxa lá em casa, você Assisti, sabe como é que é. lógico, que assisti. E você passou por uma situação parecida. E aí a gente tava lá e na parte que ela começa a descer as escadas daquele jeito criativo dela, faz aquele barulho de tu. Só que ela parou de descer e o barulho continuou, porque a máquina de lavar ativou na mesma hora. Que medo. Isso é o mais legal de filmes como Exorcista, assim, que eles penetram em você de uma maneira que você... Ah, qual é, cara? Você não precisava dessa olhadinha pra mim. Você não precisava. É isso. Você não precisava dessa olhadinha pra Você mim. conhece o Matheus, meu amigo? Claro Que não que sou eu, no caso. Eu tô falando de mim na terceira pessoa. O outro Matheus. Uma vez, ele era muito birrento quando a gente era criança. E ele era muito medroso também. Mas ele era birrento, tipo assim, ele perdia no videogame, ele desligava. Sim. O videogame é meu, vocês vão jogar. Ah, o Kiko. E aí um dia... era isso. Ah, o Ele Kiko. melhorou muito. E aí um dia ele fez isso, e eu ia falar gente, mas fui eu. Eu decidi colocar melhores momentos do Exorcista no computador. E fui Gênio, embora. gênio. Ele desligou o quadro de força, porque ele não conseguia no computador. Mentira, tadinho. Cara, esse Pô, filme é e incrível, aquele velho. do mouse, Ele que é- você ia com o mouse tudo Puxa, isso era arrumadinho muito e bom tal? também. Por Hora isso que eu odeio Era a tanto curva esse do filme, Passat, porque eu tenho velho. Era o trauma Passat. com ele. Eu assisti uma vez só, foi meu primeiro trauma de infância. Tipo, minha infância é muito boa, né? Meu primeiro e um dos únicos, assim. Foi assistir filme. Foi horrível. Tive que dormir na cama da minha mãe por um mês. Quantos anos você tinha? 10. 10 anos. Eu A gente assistiu mais As novo. Bruxas de Blair, acharam fraco, pessoal, vamos pegar um mais forte, Exorcista. Nossa, eu dormi fora de casa. Mas é muito bom, cara. Eu assisti o Horrível. cinema em Quantos casa. E anos aí- você assistiu o Exorcista? Vai ter esse negócio do computador, volta os traumas, né? Gatilho, é complicado. Complicado. 10 anos você falou que você tinha. Eu assisti com 12, a Natália assistiu com 10, o Rogério assistiu com 6 anos. Sete, no SBT. sete, Seis, oito. sete anos. E você não ficou traumatizado? Sete, Você oito. falou Não, que não, não, mas né? Não, a Link o te que me ferrou a traumatizava, né? cabeça foi o Fogo no Céu, que eu fiquei com medo Fogo de no ET Céu, até os 10 anos. Putz, ET te pega muito Até mais do os que essas 10 anos. coisas. Me pegava, hoje eu não ligo, mas o Até Fogo os no Céu me 3 deixou anos. perturbado. O Fogo no Céu me deixou perturbado. Mas o Exorcista, eu lembro que quando eu assisti, eu não sei, não tenho certeza disso, mas a minha mãe falou que ela tinha estudado nas aulas de psicologia dela, porque eles usaram som de porco, e os sons que eles fizeram para mexer com o seu psicológico estava sendo estudado em escola de psicologia para ver se era ético fazer isso com as pessoas, Isso é sabe? verdade, isso é verdade. Sim. E eu tinha 10 anos, quem deixou assistir esse Jogado filme? sujo, né? Cara, Jogaram mas Meu eu pai acho, me eu alugou acho que esse também... filme e deu pra todas as crianças assistir em Eu casa, acho que assim, existe na moral. Nossa. Eu acho que Não, existe pior uma que grande essa parte mitologia da no minha família nem Exorcista. sabe que eles me colocaram um trauma por causa disso, sabe? Agora Não. descobriram. Só falei, agora avisa lá. descobriram. É, começa assim, pai, Parece eu um te amo. Pai, a culpa é sua do meu trauma. Não, meus pais não me deixavam assistir Todo Mundo em Pânico, porque eles achavam que era muito terror. Mas Era acho que mesmo. o motivo era outro. Todo na mundo em verdade. pânico. Isso que eu ia falar, pode não ser, é eu pra acho que criança. era outra. Esse South filme não é Park pras não podia crianças. também. Esse Acho Só que que aqui o pai também não é não pras me deixa crianças. assistir às vezes. Eu falo, não, hoje Não, não é melhor não. Mas o Exor... Mas, ai, posso falar uma coisa, uma curiosidade? Eu odeio, né, esse filme, ele é bom, mas eu odeio ele. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui viajar pra Washington pra visitar a minha prima. E eu passei na frente das escadas da minha tia. Ali as escadas do Exorcista. Eu Pronto, Isso pronto. foi incrível, Eu fiz caramba. assim, mas eu Meu dei uma sonho foi olhadinha. reproduzir a cena do Coringa Ela naquela perguntou, quer ir lá escada. andar? E eu É. falei, não quero. Mas vou é a embora. mesma Mas eu queria escada? ter ido. Não, né? passou aí. É, melhor É não. a Vai que mesma foi escada. escada. A mesma escada. Não, uma qualquer, ela virou e falou. Não, era a mesma escada. Tava um Não, monte a tirando do Coringa foto. que você tá Não, falando não é outro não mundo, é. né? Que do A do nada Coringa você é outro puxou lugar, é Coringa. que eu queria fazer a cena do Coringa naquela escada. Quem não quer fazer a do rock, né? É, pô. A do rock é. Ah, não, Top não. 10 escadas do nada. Vamos fazer um podcast só das top 10 escadas. Vamos, Eu vamos, gosto tá de marcado, mão. tá marcado. Mas eu acho que o Exorcista é isso, a experiência do Exorcista é muito mais legal conversar sobre a experiência de assistir o Exorcista do que necessariamente sobre o filme Exorcista. A gente vai fazer em Até breve. porque todo mundo aqui assistiu recentemente. Eu assisti. Faz Você uns- assistiu agora, né? Hoje também. Pela terceira Depois de vez. Iluminado. Nossa, gente, vocês estão zoando. Vocês conseguiram Não, assistir os dois filmes hoje? Eu não Aham. assisti nada, Assisti não. os 3 hoje. Ainda bem que você falou que era uma ótima mentirosa.
Agora eu te analisei e sei que você tá mentindo. Metaforando. Gente, na ao verdade, o vivo. celular tá aqui embaixo, eu tô assistindo Silêncios Inocentes agora. Nossa Senhora. Pessoal, muito obrigado por você que escutou a Hora do Pesadelo até aqui. A gente tá chegando na nossa reta final. Muito obrigado, Natália Greco. Obrigada pelo aqui mais uma vez. A Natália Greco é completamente maluca e ela topa sempre as nossas loucuras. Então, A gente agradeço só ia demais. falar, ela é completamente maluca. Bom. E agora, Rogério, meu parceiro. Ela tem... Antes que eu me esqueça. Muito obrigado ao grande músico, compositor, roteirista Matheus Narciso. Que ainda não assistiu o especial de Halloween do Hora do Pesadelo, a Nath tá lá como a nossa Final Girl favorita de sempre. Muito obrigado. Se você não assistiu, vai assistir. Também tem um vídeo no canal da Nath que ela fez os making-offs bem interessantes. Muito divertido. Toda sexta, sábado, o Matheus está no Dona Matilde tocando pra vocês o melhor som de São Paulo. Passa lá, Vamos gente, lá, tem Matheus. open bar Tem por open 100 bar reais. por 100 reais. Tem food Open legal. bar por 100 reais. 100 Tá reais. bom. Open bar por 100 reais? Por 100 reais. E a ainda diversão te e escuta? cerveja, ainda me escuta cantar. Esse é o preço. Esse é o preço. pro Open Bar. Acho. E depois, pra ver a Nath recebendo o presente dela, o Funko do Fred, só seguir o A Hora do Pesadelo Podcast, @ A Hora do Pesadelo Podcast e Na Greco, na Grey. no Instagram. É isso. Se você quer escutar mais histórias malucas, causos, histórias de boteco e tudo mais, vai lá no @semtempo.canal no Instagram ou Sem Tempo no YouTube. Vou estar lá. Novidades em breve. O sol já tá pra nascer. Então já tá pra acabar. Nossa! Oi, Temer! Eu virei o vampiro do... Eu virei o vampiro. Eu tinha que ter sustentado, mano. O sol já tá mais. Pazuzu chegou! Pazuzu chegou! Então já tá pra acabar mais um A Hora do Pesadelo. Valeu! Odeio vinheta. Valeu, palma, valeu. Aê! Caramba, ficou muito legal, velho. Nossa, eu ia fazer Não. uma piada muito errada. Piada errada não faz, não. O Hannibal Lecter gostava... Será que ele aceitaria uma carne de vegano assim? Que Não, não... claro que não. Não, ele ia se tocar na hora. De soja? Eles sabem. E ele fala isso se deliciando, e no final ele faz o